O calor sufocante de Salvador não era o único peso que pairava sobre a cidade. No meio da noite, quando as marés do Rio Vermelho se elevavam sob a lua opaca, um silêncio peculiar dominava as ruas estreitas. Havia um vazio cortante, como se até os mesmos espíritos ancestrais que rondavam a Bahia temessem caminhar na escuridão. Era um presságio silencioso do horror que se desenrolaria nas próximas semanas. A cidade, sempre vibrante, carregava agora um sussurro mórbido, e aqueles que caminhavam sozinhos à noite sentiam uma presença invisível, um peso frio e insuportável em seus ombros. A primeira vítima foi encontrada em um beco próximo do Pelourinho. Uma mulher de 30 e poucos anos, pele morena, marcada por cortes meticulosos. Seu corpo estava posicionado como uma oferenda perversa. Um detalhe macabro que intrigou a polícia. O assassino não apenas matava, ele fazia questão de exibir sua arte. Não havia sinais de luta, nenhuma pista concreta, além de um estranho aroma de ervas e velas derretidas, enquanto os moradores se agarravam às suas crenças, atribuindo o crime a entidades espirituais. O investigador obstinado via além da superstição. Algo humano, metódico e sem remorso estava à solta. A Bahia, com sua mistura de modernidade e tradições enraizadas, ainda carregava contrastes intensos. Na periferia de Salvador, onde os becos eram labirintos sem saída, um vulto se movia com precisão. Ele não era um humano comum. Não andava sem direção. Não atacava por impulso. Cada assassinato era como um ritual milimetricamente calculado. Ele estudava as vítimas, absorvia suas rotinas, aprendia seus medos e manipulava suas esperanças. A cidade, acostumada com violência urbana e injustiça social, demorava a perceber que algo pior rastejava pelas sombras. Um caçador que não buscava dinheiro ou vingança, mas sim um propósito insondável. 2 semanas depois, o segundo corpo foi encontrado em Itapuã, nas margens da lagoa do Abaeté. Uma jovem estudante de jornalismo, seu rosto transfigurado em uma máscara de horror. A polícia tentava desesperadamente traçar padrões, mas cada assassinato parecia um enigma sem lógica. O assassinato não repetia métodos, não deixava pistas reconhecíveis, apenas uma assinatura sutil, cortes ritualísticos e uma pétala de rosa negra ao lado do corpo. O terror se espalhava, mas o silêncio também. A cidade, com sua fé inabalável, preferia acreditar que era coisa do destino, dos espíritos da noite e não de um monstro de carne e osso. A Bahia era um lugar de fé, de misticismo e histórias que se entrelaçavam entre a religião e o sobrenatural. Mas algo estava errado. O medo tomava conta das ruas
E não era um medo qualquer, era o tipo que fazia com que as pessoas trancassem suas portas antes do pôr do sol, que as mães aconselhassem os filhos a não voltarem tarde para casa. Mas o que mais aterrorizava era a ausência de um padrão claro. O serial killer, agora apelidado pela imprensa como o ceifador da Bahia, não escolhia suas vítimas por classe social, gênero ou idade. Ele escolhia por algo além da compreensão comum, como se seguisse um código oculto. A terceira vítima foi um professor universitário encontrado enforcado em sua própria casa, no corredor da Vitória. Diferente das anteriores, não havia cortes no corpo, mas algo ainda mais perturbador. Sua língua havia sido removida e no lugar dela, uma pequena estátua de barro representando uma entidade do candomblé. Esse assassinato causou pânico absoluto. A Bahia, terra de sincretismo religioso e tradição, começou a alimentar lendas de que forças desconhecidas estavam agindo. Mas o investigador que acompanhava o caso sabia que não era obra do oculto. Era um homem que sabia o suficiente para se esconder entre as sombras do misticismo. A cidade estava sitiada pelo medo. As ruas turísticas de Pelourinho, antes repletas de turistas e música, estavam silenciosas. O ceifador da Bahia estava sempre um passo à frente. O investigador, com sua experiência de décadas na polícia, sabia que havia um padrão ali, ainda que disfarçado pelo caos. Ele começou a estudar os assassinatos em uma linha diferente, não pela geografia, mas pela conexão entre as vítimas. Foi então que percebeu: todas frequentavam uma mesma casa de axé nos arredores da Liberdade. No instante em que decidiu visitar o local, sentiu um calafrio. Não era um presságio, era puro instinto policial. Algo estava errado. No momento em que cruzou os portões da casa, o cheiro familiar de ervas e velas queimadas o atingiu em cheio. Ele avançou para os fundos e lá encontrou um pequeno altar com fotos de todas as vítimas. Mas antes que pudesse reagir, sentiu um golpe seco na cabeça. Tudo escureceu. O investigador acordou, mas não na delegacia. Suas mãos estavam presas a uma cadeira de madeira em um galpão escuro. O ar estava denso, carregado com o cheiro metálico de sangue. Diante dele, uma figura finalmente se revelava. Um homem de feições comuns, vestido como qualquer outro morador da cidade. Mas seus olhos não carregavam humanidade. Você entendeu tarde demais, disse o assassino, com uma voz baixa e pausada. Eles foram escolhidos, cada um deles. Você também foi. O investigador sentiu o pavor rastejar em sua pele, mas manteve a calma. Precisava ganhar tempo. Mas então ele viu algo que o fez perder a compostura.
um relógio digital ao seu lado, em contagem regressiva. Algo estava prestes a acontecer. A cidade acordou com o som de sirenes. Uma explosão havia ocorrido em um casarão abandonado no Bonfim. Dentro, destroços e cinzas, mas entre os escombros, uma única coisa permanecia intacta: uma fotografia do investigador, agora desaparecido. O ceifador da Bahia não apenas eliminava suas vítimas, mas fazia questão de transformar cada ato em um espetáculo mórbido. A polícia se mobilizava freneticamente, mas não havia rastros do assassino, nem do investigador. A cidade se perguntava: teria o próprio investigador caído nas mãos do monstro? As perguntas pairavam como um véu de neblina sobre o Salvador, mas a resposta chegaria logo e seria devastadora. Semanas depois, em uma noite chuvosa, um corpo foi encontrado no elevador Lacerda, amarrado, pendurado em uma pose grotesca, exibido para todos verem. Era o investigador, seu rosto desfigurado pelo terror, sua última expressão congelada no tempo. O ceifador da Bahia não só venceu, ele enviou uma mensagem clara: ele ainda estava à solta. A Bahia nunca mais foi a mesma. O caso nunca foi resolvido e o medo se tornou parte da identidade da cidade. O ceifador continuava invisível, um fantasma entre os vivos. As pessoas aprendiam a não olhar nos becos escuros, a não confiar no silêncio da noite. E a única certeza que restava era essa: o monstro ainda espreitava, esperando sua próxima vítima.